Boa tarde, sou aluna do curso de graduação em Letras pela Uninter, no meu primeiro ano, e hoje é o meu portfólio, apresentação de um trabalho que a gente vai abordar o tema Linguagem e Sociedade, falando sobre o trovadorismo. Bom, o trovadorismo, o que podemos dizer é que foi um movimento que nasceu na Idade Média, na época do sistema feudal, e que ele floresceu mais assim no sul da França, na cidade de Provença. Ele é um movimento poético-musical que tem a peculiaridade da oralidade, que se deu pela oralidade, não pela escrita, porque uma das características é que na época a escrita não era uma coisa assim comum. Ela vai florescer isso mais para o século XIV ou XV, né? Assim, naquela época era muito comum, assim, ó, mais a parte lírica, né? Dos poemas líricos. E as trovas, elas estavam muito incutidas nisso. Por quê? Porque a população ela não tinha acesso à educação como hoje. Poucos tinham acesso. Então, se fazia esses movimentos com instrumentos musicais, danças, e eram trovas, na verdade, né? Que são aquelas rimas curtas de 4 estrofes, né? Com 4 versos, sempre rimando e de preferência fazendo a ligação de uma rima com a segunda, com a combinação do anterior. Bom, gente, o que posso dizer mais sobre a característica do trovarismo é que ele foi um movimento também de um público muito heterogêneo. Ao mesmo tempo que chegava até os palácios nobres, também ia para a população mais simples, para o povão no meio das praças públicas. Também tinha outra característica que era a questão das composições. Eram composições assim que falavam sobre cantigas de amor para amizade e também fazia sátiras, humores, escárnio, maldizer, né? Tinha tudo isso, tá? Podemos assim dividir como as trovas que tem a ver com sentimentos chamadas de líricas, as filosóficas e também as humorísticas. Também temos dentro do século XIII, mais ou menos, aproximadamente, vai ter o rei chamado Afonso X de Castela. Ele também era um trovador e tinha também uma forte corte de trovadores. É importante destacar também nessa característica de trovadorismo a questão da hierarquia que existia dentro, tá? Então, assim, o compositor, que era o trovador, né? Que era o principal, abaixo estava o menestrel, que tocava os instrumentos, que cantava, e tinha também o jogral, que era aquele que fazia parte da diversão, de divertimento. É interessante destacar que a palavra menestrel significa encarregado de serviço, que vem do latim, como que se chama mesmo? Ministerialis. O jogral também vem do latim, que significa jocus, que tem a ver com diversão. E trovador é uma palavra que vem do verbo antigo, né, que a gente não usa mais na nossa língua, que é do verbo trovar, que significa inventar, encontrar. É a arte de encontrar, tá? Palavras, tá bom? Só aqui para um pouquinho mais de conhecimento. Gente, é importante também destacar que no nosso contexto agora do Brasil, falando um pouco sobre trovas no Brasil, ela foi um movimento que
inusitado que hoje é praticada por mais de 3 mil trovadores em todo o Brasil. Tem concurso, tem uma organização de âmbito nacional, né? Que é a chamada União Brasileira dos Trovadores, que a gente chama de UBT. Tem até delegacia, sessões, é muito organizada, tá? E tá distribuída em 200 cidades do Brasil. Aqui na cidade onde eu moro, em São José dos Campos, interior de São Paulo, para quem não sabe, faz parte da região do Vale do Paraíba, que está a leste da capital São Paulo, a 81 quilômetros de distância. Tem uma população de quase de 730 mil habitantes, segundo o último censo. Também tem aqui uma economia muito forte, né? Prestação de serviço, comércio, tem um polo tecnológico de tecnologia, algumas indústrias. Então, assim, na questão de população, é a segunda mais populosa do interior, só perde para Campinas. Também a questão aqui das trovas em São José, o que eu posso dizer que eu pesquisei, que teve um concurso, que foi o terceiro concurso organizado pela UBT, né, esse aí que eu falei, e esse ocorreu no início desse ano 2020, 1º de fevereiro, que foi o terceiro concurso. Também existe aqui alguns projetos que não envolvem propriamente trova, mas alguns projetos culturais, que é arte nos bairros, arte nas ruas, que tem também o Revelando São Paulo, que é um projeto que sempre acontece no Parque da Cidade. Não são. Só que esse ano, por causa da pandemia, algumas coisas ficaram online e não foi possível participar ou presenciar todos os projetos culturais da nossa cidade, ok? Bom, gente, agora eu tenho que destacar também a Nova Friburgo, que é uma cidade do Rio de Janeiro, colonizada por 100 famílias que vieram da Suíça na época, né? E depois foi agregando outras culturas europeias, de Portugal, Espanha, Alemanha e outras que foram misturando lá, e lá se organizou também um concurso de trovas, né, que a gente chama de Jogos Florais, e que acontece lá também todos os anos, tá? E é uma cidade fria, bonita, né? Não sei se alguém aqui já conhece, tem a oportunidade de visitar. Enfim, fiz assim uma apresentação rápida para não ficar longo e nem cansativo esse vídeo. E agora eu vou falar um pouquinho sobre... eu vou ler uma trova que eu fiz a respeito da minha cidade de São José, ok? Vamos ver aqui onde está. Minha querida São José, de muitos verdes e belos ipês, és resiliente aos revés e sempre calma ao amanhecer. Cidade onde nasci e cresci, onde o céu é bem azul, onde tem o beija-flor rubi e também tem o jaguaçu. Na comida regional tem o bolinho caipira, que é muito comum e normal servir uma festa junina. São José de muitos rios e trilhas, e se quiser descobrir mais, vai encontrar as cachoeiras. Apesar das grandes avenidas, pode-se apreciar a sua natureza. É a cidade do Parque Tecnológico. Tem indústrias, muitos prédios e comércios, e assim se mantém no tempo cronológico, com firmeza rumo ao progresso. Cidade onde brinquei quando criança, num parque chamado Santos Dumont, que carrego em minhas lembranças muitas risadas com os meus irmãos. E é isso, gente. Agradeço a quem ficou até o final do vídeo, que teve paciência de me ouvir na minha primeira apresentação. Desculpa meu nervosismo se algumas falhas cometi.
ok? E carinho a todos e um grande abraço. Boa tarde. Tchau, tchau.